Eu diria que a consciência nossa, ela é um produto do funcionamento do nosso cérebro, que interage com o restante do nosso organismo e que interage com o ambiente em que a gente está. Então, assim, nós estamos aqui conversando e o resultado, o processo da nossa conversa, enfim, ele envolve uma série de funções ou de ações do cérebro, do nosso corpo, e também do ambiente em que no qual a gente está. Estamos Estímulos inseridos. ambientais e resposta nossa a esses estímulos. Então, eu diria que não é só a minha resposta, mas se a gente pensar, por exemplo, se nós procurarmos livros de neurociência, neurobiologia, biologia cognitiva, a gente vai ver que a explicação que autores dessas áreas dão àquilo que nós somos, aquilo que a gente chama de consciência, é uma explicação que a gente pode chamar de uma explicação física, ou que é resultante de processos físicos, que envolvem funcionamento do cérebro, atividade cerebral, neurotransmissores, enfim, hormônios e outras coisas. Então, eu diria, isso, para mim, é o que me faz pensar que não há algo como uma alma. Quer dizer, aquilo que nós somos é resultado desse tipo de processo. Então, e a gente pode ter uma ideia boa disso quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que têm lesões cerebrais e que perdem algumas funções. Então, a gente entende, faz uma correlação bem interessante entre certas áreas do cérebro e certas funções nossas, a linguagem, visão, audição, por exemplo, própria consciência. E então, eu diria que a consciência, essa percepção que nós temos de nós, do mundo, ela é derivada do nosso aparato biológico. Nosso e de qualquer outro animal que é capaz de perceber o mundo ao seu redor. Então ela não é resultado da ação de algo como uma alma que vai permanecer depois que o nosso corpo morre. Parece algo assim bem trágico e bem de dizer, mas chegou, né? Chegou aqui, ó, sinto assim, muito, mas acabou tudo e daqui era isso. Mas eu diria, Jorge, que sabe, que às vezes nem sempre aquilo que nos parece agradável é aquilo que é provavelmente verdadeiro. Eu diria que pelo menos a minha percepção sobre a questão é essa. Isso aqui eu só voltar, Jorge, outra coisa que tu comentou, que também é bem importante comentar, né? Bom, então é isso e acabou. Mas eu diria assim que algo que colegas religiosos, né, tenderiam a concordar é que, qualquer que seja a nossa crença sobre o que acontece depois, a gente sabe que nós temos pelo menos uma vida, que é essa que nós estamos vivendo agora. Eu diria que do ponto de vista de um ateu, essa é a chance que a gente tem para fazer coisas boas. Sabe? Eu diria que o fato de a gente ter pelo menos uma vida, eu diria pelo menos, e é, no meu ponto de vista, única, né? Embora colegas de outras religiões irão discordar desse ponto, mas eu diria que o que a gente concorda é que a gente tem essa, certo? E o fato de nós termos essa vida é uma oportunidade muito boa de a gente fazer coisas positivas para nós, para outras pessoas, para o mundo. A gente não vai, provavelmente, a maior parte de nós, né? Não vai deixar, a gente falava do Darwin há pouco, não vai deixar um legado que vai perdurar séculos. Mas não precisa. Acho que a gente não precisa ter esse pensamento de grandiosidade, de querer deixar muitas coisas para o mundo. Mas eu acho que há coisas que são muito valorosas. Conviver bem com as pessoas, ter relações boas com colegas, com familiares, com amigos. Tentar fazer o melhor possível no tempo que a gente tem, sabe? Se informar bem, tentar ter as melhores informações possíveis para agir bem, sabe? Procurar se preocupar com coisas que são de fato importantes e talvez deixar para lá aquilo que não é tão importante. Então, assim, fazer o máximo possível para viver bem essa vida. Eu diria que, assim, me arriscaria a dizer que mesmo pessoas religiosas tenderiam a concordar com isso, que a gente assume que essa vida é de fato verdadeira e a gente sabe que nós temos ela. E é uma oportunidade de fazer o melhor possível, né, dela também. E você deixa um legado para quem está nessa vida, de acordo, né, com o teu posicionamento, de fazer coisas boas. Isso. Ou seja, né, eu deixei um exemplo, né? Se vai perdurar séculos ou não, mas ao menos vai influenciar as pessoas que estão à minha volta. E eu diria, Jorge, que esse é um legado bem importante. Assim, o impacto que a gente tem na vida de outras pessoas é uma coisa com a qual nós deveríamos pensar bem, sabe? Todo mundo lembra de um professor, uma professora, talvez um colega, um vizinho, um amigo, que inspirou, que ajudou, que fez uma boa ação. De certa forma, todas essas ações, elas são legados que a gente deixa. Obviamente, eles são em pequena escala, né, na nossa esfera da comunidade em que a gente vive,
mas mesmo assim elas são muito positivas. Acho que é uma forma boa da gente investir nosso tempo nessa vida que a gente sabe que a gente tem. Perfeito, perfeito. Agora, o universo, ele é gigantesco, né? Infinito, não é? Guilherme, existem várias teorias, né? Como uma delas, o Big Bang, né? Que é a mais difundida, a mais falada, mas existem outras que são tão fortes quanto e que não são tão comentadas, mas vão nessa área. Tá. A partir, então, do Big Bang, tu acreditas que se formou tudo isso? Eu até tenho um vídeo aqui para ilustrar, pode ser? Claro, podemos dar uma olhadinha? Sim. Que a princípio teria sido matéria concentrada, não é? Que expandiu. Isso. Eu não sou assim de astrofísico, mas o meu conhecimento mas eu sei que tu navega um pouco nessa área. Vamos lá. Tecnologia nos permite hoje, né, recriar e pensar em algumas coisas. E até, coisas, Jorge, uma coisa interessante para pensar sobre isso, que a gente consegue, nós somos a única espécie que consegue pensar em algo assim e fazer algo assim. Então, eu não lembro qual, se foi, esses autores famosos de divulgação científica, o Neil deGrasse Tyson, alguém dessa linha, comentou que o ser humano é a forma que o universo criou para conseguir pensar sobre o universo, né? Para entender ou compreender o universo. De fato né? Nenhuma outra espécie animal tem essa compreensão da evolução, da tecnologia, né? Que a gente viu aqui no vídeo. Todo animal é diferente por questões bem específicas, né? Sim. Morcegos são mamíferos que voam, enfim. Então, que nós não conseguimos fazer por conta própria, mas a nossa diferença, o nosso ponto interessante é essa capacidade cognitiva extraordinária, que nos permite, inclusive, compreender processos como de evolução, que a gente viu, domínio de tecnologia e coisas assim, né? Pois é, que é fantástico. Sim. Agora,
você é o professor, me corrija se eu estiver equivocado, mas em contrapartida, Guilherme, o ser humano é o único animal que não se reconhece enquanto ser humano. A partir do momento que ele nasce, por exemplo, um cachorro, você colocar ele entre os gatos, ele sabe que ele é um cachorro, não é? O ser humano não. Procede isso? Ele precisa ele precisa estar no grupo dos seres humanos para poder se entender enquanto humano? Boa pergunta, Jorge. Eu não sei, tá? Eu diria que uma coisa que a gente não costuma não se reconhecer como animal é no sentido assim de a gente não nós supervalorizarmos o fato de que nós somos uma espécie altamente capaz cognitivamente. E a gente tende até quando a gente usa termos como animais, a gente está se referindo a outros animais que não os seres humanos, né? Então acho que a gente tem essa dificuldade, talvez essa inclinação natural de não nos reconhecermos, mas talvez seja essa a razão. A gente atribui um status muito grande a coisas como a linguagem, que é o que nós usamos aqui para nos comunicar, a nossa capacidade cognitiva muito alta, que de fato ela é diferente dos demais animais. Sim. E isso, de certa forma, faz com que a gente imagine que nós sejamos uma categoria diferente de criatura. E não é. Na verdade, nós não somos. A gente é um animal entre tantos outros, né? Assim como gatos, cães, chimpanzés e qualquer outro animal que está por aqui. A gente só é diferente, né? Assim como, sei lá, um morcego é diferente da gente também. Então, cada espécie tem suas peculiaridades, né? Mas se olharmos filosoficamente, né, somos animais diferentes. Né? É tanto que eu costumo muitas vezes em aula dizer, eu me refiro a animais, eu uso o termo animais não humanos, porque animais humanos também existem, né? Nossa espécie é uma espécie animal. Agora tu falou sobre linguagem, né? A nossa linguagem é diferente, óbvio, dos animais, desenvolvemos isso, e vem dentro do processo de evolução. Eu diria que a linguagem, Jorge, é um produto, né, da evolução. Assim como a nossa capacidade cognitiva, foram todos os elementos que foram selecionados pelo ambiente. Eu não sei exatamente o histórico da evolução da linguagem, mas muito provavelmente ela envolve algo que seja um elemento de coesão social, de grupo, sabe? Uhum. Mas também, a gente sabe, por exemplo, que animais, eles têm, apesar de outras espécies terem capacidade incrível de comunicação, a linguagem, tal qual a gente a conhece, é exclusiva nossa, pelo menos até o momento. A capacidade, de, por exemplo, de pensar em termos abstratos, de fazer referência a eventos que ocorreram ou que vão ocorrer. Isso é uma coisa que é, até que a gente saiba, exclusivamente humana, né? Então, mas, de novo, ela não é algo que, muito provavelmente, não é algo que foi nos dado por uma divindade ou algo assim, algo que vem na nossa história evolutiva, evoluiu de forma natural e está ligado à nossa capacidade cerebral, que ela é altíssima, né? Agora, tu falou da questão evolutiva, não saímos do assunto, certo, mas vou retornar aqui de uma forma. Assistimos o vídeo, né, do que seria uhum, né, um Big Bang, tá, diante dessa explosão que parte da concentração de matéria, né, que não vou nem entrar na questão de onde saiu essa concentração de matéria, né, o que deu esse estopim assim, da coisa toda. Mas, então, partindo desse princípio evolutivo, poderiam existir outras espécies também nesse cosmos gigantesco, com consciência e tecnologia, talvez? Eu diria, Jorge, que se a gente pensar pelo número de possíveis planetas ou galáxias que estão no universo, eu diria que é provável que exista vida em algum outro lugar que não seja só aqui. Uma outra pergunta é que tipo de vida vai ser, né? Ou que tipo de vida é. Se é uma vida inteligente ou... Uma bactéria. Se é uma célula só ou organismos menores, não sei. Mas eu diria que se a gente pensar numericamente, é provável que exista vida em algum outro lugar daqui. E é provável, eu diria também, que ela se originou por processos muito parecidos com os nossos aqui. Organismos que começaram a se replicar, né, com material genético, RNA, muito provavelmente o primeiro, o DNA, e aí a gente começa a ter aquilo que é um princípio de vida, que são replicadores, né, que conseguem se reproduzir. Porque algumas linhas de pensamento, eu diria, tem que ter muito cuidado na formação da palavra religioso ou espiritual, sim, acredita também que possa existir diante da interpretação, sim, também. Eu diria que sim, né? E eu diria que a razão para a gente pensar nisso é que é uma razão de números, né? A gente fala em uma quantidade enorme de potenciais planetas que teriam capacidade de abrigar algum tipo de vida poderia evoluir neles. Uhum. Então me parece perfeitamente plausível
imaginar que a gente não sabe, na verdade, a resposta é que, como eu comentei no início, sim, a resposta a gente não sabe por enquanto, mas eu diria que é bem plausível que isso ocorra, que exista vida em algum outro lugar que não seja só na Terra.